Na nossa série de mensagens sobre o Evangelho, ou os Evangelhos, série de exposições bíblicas que nós temos feito ao longo do último ano, nós chegamos num trecho muito importante, capítulo 5 de Mateus, onde nós temos o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. E nós começamos, na última vez que nós nos reunimos, a falar de uma forma mais geral sobre todo o Sermão do Monte. E hoje eu queria continuar nessa exposição desse texto, tratando basicamente das bem-aventuranças, mas eu quero fazer isso, irmãos, nesse primeiro momento, de uma forma mais geral. Ao invés de eu tratar de cada uma das bem-aventuranças individualmente, ou de qualquer outro texto do Sermão do Monte individualmente, eu quero falar das bem-aventuranças, desses primeiros 12 capítulos, 12 versículos do capítulo 5 de Mateus, de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla, para que depois, à medida que a gente compreenda o todo do Sermão do Monte, e principalmente das bem-aventuranças, nós possamos entrar nos detalhes e tratar as bem-aventuranças individualmente. Então eu queria convidar você para que nós pudéssemos ler Mateus capítulo 5, eu quero ler com você os 12 primeiros versos, eu estou usando a versão NVI, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu uso, nas telas tem para você o texto, se você preferir na versão que você está mais acostumado, fique à vontade. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou mansos em algumas traduções, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse trecho, as bem-aventuranças, fazem parte do Sermão do Monte, que é o primeiro de 5 grandes sermões que Mateus vai apresentar no seu Evangelho. O tema central desses sermões, e em especial do Sermão da Montanha, ou do Monte, é o reino de Deus. Só lembrando você do que nós falamos nas 2 últimas semanas, Jesus, depois de confrontar a religiosidade judaica, em especial com relação ao sábado, chama os seus discípulos, deixa esse confronto de lado, chama os seus discípulos, e aí Mateus e outros evangelistas vão apresentar a chamada daqueles que nós conhecemos como os 12 apóstolos, e a partir do momento que Jesus chama esses seus primeiros discípulos para andarem com ele, Jesus então estabelece as verdades do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a constituição do reino de Deus. E a partir daí, Jesus então deixa de lado todo o confronto com a religiosidade judaica que imperava na sua época e passa a se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. Aqui nós temos uma mudança radical na ação de Jesus. Até então,
ele dedicava o seu tempo a estar nas sinagogas, a pregar para os judeus. Até então ele se dedicava exclusivamente a falar sobre aquilo que era a lei de Moisés e trazer a correta interpretação dessa lei para as pessoas para quem ele falava, para quem ele pregava. Mas agora não, agora ele chama os seus primeiros discípulos, chama os discípulos para fazerem parte do reino de Deus, diz que esse reino de Deus havia chegado, e esse reino de Deus chegou inicialmente no coração dos seus discípulos, e a partir desse sermão, que é o Sermão do Monte, então ele vai estabelecer os valores, os princípios, a constituição do reino de Deus. Jesus não está aqui dizendo, olha, tudo aquilo que nós vimos até agora, toda a lei de Moisés, tudo isso joga fora. Jesus não está fazendo isso. Jesus não está jogando fora aquela lei, instituindo uma nova lei. O que Jesus está fazendo é trazer aos seus discípulos os valores e princípios do reino que ele começa a estabelecer na terra a partir do momento do seu ministério e da sua vida. Claro que não é um confronto com a lei de Moisés, é claro que ele não está desfazendo os valores da lei de Moisés, mas ele está fazendo algo muito valioso aqui. Ele está interpretando da forma correta os valores eternos que estavam e que faziam parte da lei de Moisés. Jesus está dizendo aos discípulos, vocês interpretam incorretamente, e principalmente aos judeus, aos religiosos, por causa da religiosidade de vocês. Se essa lei fosse interpretada a partir de um relacionamento pessoal com o Criador, vocês chegariam a essa interpretação que eu estou dizendo. Como vocês não se importam com esse relacionamento, como vocês só se importam com os rituais, vocês só se importam com as regras, vocês só se importam com o exterior e com a aparência, vocês interpretaram incorretamente a lei. E por isso que essa religiosidade está sempre sendo confrontada pelo ensino de Jesus. E Jesus então vai estabelecer as verdades eternas da lei de Deus para os seus discípulos. Jesus não está abolindo a lei, Jesus está ensinando corretamente a lei. Jesus está tirando da lei, sim, todos os aspectos rituais, todos os aspectos civis, mas todas aquelas verdades eternas que Deus traz para o seu povo, elas são corretamente interpretadas a partir de Jesus, e tudo isso começa de uma forma mais intensa nesse Sermão do Monte que nós temos diante de nós. Lucas, ele vai apresentar uma versão mais reduzida, lá no capítulo 6 desse mesmo Sermão do Monte, que nós vamos tratar também ao longo desse nosso tempo juntos falando sobre isso. O que o Sermão do Monte apresenta? Ele vai apresentar a ética, o estilo de vida dos cidadãos do reino de Deus, enquanto habitantes desse mundo caído, dessa sociedade corrompida. Então Jesus vai apresentar, olha, esse aqui é o estilo de vida dos cidadãos do reino de Deus, enquanto esses cidadãos do reino de Deus vivem no meio de uma sociedade corrompida. Jesus não está ensinando valores para a eternidade. Olha, lá na eternidade seja manso, lá na eternidade seja pobre de espírito, lá na eternidade. Ele não está dizendo, enquanto hoje os discípulos vivem nessa sociedade corrompida, nesse mundo caído, o estilo de vida que eles devem ter é esse, aquele apresentado no Sermão da Montanha. Então Jesus está ensinando para nós como nós devemos viver, como nós devemos pensar, qual deve ser o nosso caráter e, principalmente, qual é o estilo de vida daquele que habita nesse reino anunciado por Jesus. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, mas em especial as bem-aventuranças, não são sobre o que a gente deve fazer. Jesus não está nos dando aqui uma lista de tarefas para que nós possamos cumprir e, ao cumprir, então, sermos aceitos no reino de Deus. Não é sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos tirar da nossa mente é qualquer possibilidade de enxergar esse texto como uma lista de tarefas, como uma lista de coisas para serem feitas. Não, não. As bem-aventuranças são uma lista de bênçãos que pertencem àqueles cujas vidas manifestam o caráter do reino de Deus, manifestam as marcas do reino de Deus. Esse texto é sobre as bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que manifestam na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, o caráter do reino de Deus. É sobre isso que é esse texto. A vida que Deus abençoa é aquela que manifesta os valores do reino de Deus. Esse é o grande ensino das bem-aventuranças.
Não é sobre, olha, agora se você quer ser aceito por Deus, se você quer ser cristão verdadeiramente, seja manso, seja pobre de espírito, tenha fome e sede de justiça. Não é sobre isso. É sobre outra realidade. Olha, agora que você foi chamado para pertencer ao reino de Deus, agora que você pertence a esse reino de Deus que foi estabelecido, agora que Cristo reina sobre a sua vida, os valores do reino de Deus são esse, o caráter que você deve ter é esse, a sua maneira de pensar deve ser moldada por esses valores, por esses princípios, e ao manifestar esses valores e princípios, tenha certeza que as bênçãos, as bem-aventuranças estarão sobre a sua vida. É sobre isso esse texto. E o sermão começa com essas bem-aventuranças, que são divididas e de forma até interessante, porque elas nos lembram um pouco os 10 mandamentos. As bem-aventuranças não são uma substituição dos 10 mandamentos, mas nos lembram dos 10 mandamentos. E nos lembram com um propósito. O propósito de que os 10 mandamentos representam bem os valores eternos de Deus para o seu povo. Tudo aquilo que são os ensinos dos 10 mandamentos são valores eternos que servem para nós hoje e para todas as gerações que andam com Deus. Lá, nos 10 mandamentos, nós tínhamos os primeiros mandamentos que tinham uma ligação do relacionamento entre o homem e Deus, e depois os outros mandamentos, os homens se relacionando entre si, o não matarás, o não furtarás. E aqui é a mesma coisa, as 4 primeiras bem-aventuranças tratam do relacionamento entre o homem e Deus. E as 4 últimas falam do nosso relacionamento entre nós, entre os cristãos. A primeira e a última dessas bem-aventuranças, elas têm a promessa do reino dos céus. Primeiro ele vai lá dizendo no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele termina dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas essas bem-aventuranças têm como promessa o reino pleno dos céus. E aqui só um parêntese, né? Esse reino dos céus, ou reino de Deus, é a mesma coisa. Mateus, você deve lembrar, está escrevendo para os judeus, e os judeus esperavam um Messias que instaurasse um reino literal, um reino físico na terra. E Mateus começa a usar a expressão reino dos céus, para lembrar então os judeus que esse reino não é terreno, que esse reino é eterno, que esse reino não vai ser estabelecido aqui, mas é um reino que será estabelecido plenamente na eternidade, nos céus. E essa é a promessa. Aqueles que vivem de acordo com o reino de Deus podem ter a certeza que não viverão apenas esse reino de maneira limitada como vivem hoje, mas o viverão plenamente na eternidade. Essa é a grande promessa das bem-aventuranças. Há um reino de Deus que será estabelecido em toda a eternidade, e aqueles que pertencem ao Senhor serão cidadãos desse reino. Essa é a grande lembrança de Deus para nós no Sermão da Montanha. As nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, tudo isso um dia cessará, quando nós estaremos plenamente diante de Deus, vivendo plenamente o reino de Deus por toda a eternidade, o reino dos céus por toda a eternidade. Nós não podemos esquecer disso nunca. Nosso futuro, nossa eternidade não é aqui. Nossa eternidade é diante do nosso Senhor para toda a eternidade. Reino de Deus é simplesmente o lugar onde Deus governa. Então, o coração, a vida de cada cidadão do reino de Deus, de cada cristão, é reino de Deus. Sua vida é reino de Deus. Mas esse reino ainda não é pleno, porque ele ainda não governa sobre todas as instâncias da terra. Ele não governa sobre todas as coisas. Nós ainda temos o texto bíblico que nos mostra que esse mundo jaz no maligno, que fala de Satanás como o príncipe desse século, que fala do pecado como reinante, dominante em nossa sociedade, fala do mundo como uma sociedade corrompida. Então, a sua vida é uma instância do reino de Deus. E nós vivemos esse reino de Deus. Cristo governa sobre sua vida. Mas haverá um dia que Cristo governará sobre todas as coisas. Essa é a lembrança. Seremos pobres em espírito, porque nosso é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça, porque nosso é o reino dos céus. Essa é a grande lembrança que nós devemos ter. As bem-aventuranças nos lembram que o reino de Deus é o reino que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esse é o lugar da nossa eternidade. Talvez você veja bem-aventuranças aqui e para você pareça que Cristo está falando de alguma coisa completamente nova, mas não está.
o termo bem-aventuranças, beatitudes, bênçãos, ele é muito comum em todo o Antigo Testamento. Bem-aventuranças, por exemplo, você vai encontrar lá no Salmo 32, no Salmo 1, lembra? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, o primeiro Salmo começa assim, bem-aventurados, falando dessas bem-aventuranças. Elas eram comuns. O que Jesus está ensinando aqui é linguagem do Antigo Testamento, é linguagem de Deus para o seu povo desde sempre. E o que significa bem-aventuranças? A maior parte das pessoas vai entender bem-aventuranças como felicidade. E vai entender que bem-aventurado pode ser simplesmente traduzido por feliz. E essa tradução não está plenamente errada, mas a ideia é muito maior do que isso. O bem-aventurado, ele é feliz sim, mas ele não é feliz por qualquer outra razão senão porque ele recebeu o favor divino. Bem-aventurado é aquele que encontrou a felicidade plena, porque Deus concedeu a ele essa felicidade, ele recebeu o favor divino. Bem-aventurado é aquele que é favorecido pelo Senhor, aquele que é feito feliz pelo próprio Senhor. Ele é feliz, não porque ele encontrou a felicidade, mas porque o Senhor lhe deu a experimentar da sua graça e do seu favor. É mais amplo. Bem-aventurado não é só feliz, mas o bem-aventurado é feliz porque Deus deu a ele da sua graça e do seu favor. É uma ação de Deus, Deus o tornou feliz. Não é a ideia que nós temos hoje na nossa sociedade. A sociedade busca fervorosamente a felicidade. Tudo em nossa sociedade gira basicamente em torno da felicidade. Se qualquer conceito parece se chocar com o conceito de felicidade, esse conceito é mudado. Perceba como conceitos ligados a trabalho, a amizade, a família, a moral, têm sido mudados radicalmente, sempre que eles se chocam com aquele conceito que as pessoas têm de que o que importa é que elas sejam felizes. E essas bem-aventuranças não estão falando desse tipo de felicidade. Aquela felicidade que é conquistada, aquela felicidade que vai tirando do caminho os empecilhos para que ela exista, não é desse tipo de felicidade. Eles falam de uma felicidade, as bem-aventuranças falam de uma felicidade bem mais profunda. Não uma felicidade momentânea, mas uma felicidade eterna. Não uma felicidade material, mas uma felicidade primariamente espiritual. Não uma felicidade conquistada, mas uma felicidade concedida. O Senhor concede aos seus serem bem-aventurados. É isso que nós precisamos lembrar, irmãos. O Senhor concede aos seus que eles sejam plenamente felizes. Se você fosse traduzir bem-aventuranças por algum outro termo, ou trocar por algum outro termo, talvez o melhor fosse plenamente felizes, ou aqueles que encontraram a felicidade plena. Porque essa felicidade plena, ela está conectada ao fato do Senhor ter concedido essa felicidade. O estilo apresentado, o estilo de vida apresentado nas bem-aventuranças, em todo o sermão, basicamente, é o estilo de vida que deveria ser imitado, que deveria ser louvado, pois apenas esse homem que é bem-aventurado, ele pode ser considerado plenamente feliz. As bem-aventuranças devem ser nosso alvo de vida, irmãos. É isso que esse texto nos ensina. O texto que nós lemos aqui diz que se nós queremos encontrar uma felicidade plena, nós só vamos encontrá-la em Cristo Jesus. Só vamos encontrá-la nas verdades eternas do Evangelho. As bem-aventuranças não devem ser para nós uma opção dentre várias oferecidas aos cristãos, mas uma descrição do verdadeiro cristão do reino dos céus. As bem-aventuranças são isso, uma descrição do verdadeiro cidadão do reino dos céus. As bem-aventuranças também não são uma receita para a felicidade. Nós vamos encontrar muita gente falando das bem-aventuranças como um caminho para a felicidade. Olha, você quer ser feliz? Esse é o caminho. E não é sobre isso. As bem-aventuranças são uma realidade que já foram entregues àqueles que foram chamados para fazer parte do reino de Deus. Essa é a realidade que Deus tem para a nossa vida. Não é algo para a gente medir no sentido de, olha, eu deveria
olhar para isso como uma opção a ser considerada, deveria desejar isso mais do que outras coisas. Não, vai além disso. As bem-aventuranças, eles não são uma opção para nós. As bem-aventuranças são uma realidade que nos foram entregues pelo fato de nós fazermos parte do reino de Deus. Tem algumas coisas que nós poderíamos aprender com esse texto aqui. A primeira delas é que todos os crentes devem ser assim. Todo cristão deve ser como descrito nas bem-aventuranças. Isso é algo que nós devemos ter certo em nossa mente. E, aliás, até como mais um parêntese aqui, nós precisamos deixar de lado essa ideia muito comum no meio cristão de que existem crentes espirituais e crentes carnais. Crentes que vivem uma vida espiritual e outras que vivem uma vida carnal. Isso não é verdade. Como é que você pode conectar cristão com carnalidade? Você pode ter, sim, cristãos que ainda são imaturos, que ainda lutam mais primariamente com alguns pecados, que ainda estão buscando vencer alguns pecados no início da sua caminhada cristã, e nessas suas batalhas tem muitas atitudes que não aparentam ser espirituais, mas essa ideia de um crente carnal, de um crente espiritual, isso é uma ofensa à verdade do Evangelho. O Evangelho diz que todos aqueles que foram regenerados, receberam do Espírito Santo de Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e a ação do Espírito Santo de Deus vai conduzir cada um dos filhos de Deus a se tornarem semelhantes a Jesus Cristo. É essa certeza que nós devemos ter. Nós não devemos ter nenhum outro pensamento diferente desse. O pensamento que nós devemos ter é: todos nós fomos chamados para a santidade. Você lembra como é que Paulo abre a primeira carta aos Coríntios? Ele vai falar a todos aqueles que foram chamados para serem santos. Paulo está escrevendo aos cristãos, a todos que foram chamados para serem santos. Paulo não separa os cristãos daqueles que são santos, os cristãos dos que foram santificados. Essa ideia de um cristão espiritual e de um cristão carnal, ela é completamente antibíblica. Talvez nós podemos até entender a ideia de um cristão imaturo na sua fé e de um cristão mais maduro na sua fé. Isso nós realmente vamos enxergar. Mas todos eles, todo cristão foi chamado para viver de acordo com os valores das bem-aventuranças. Todo cristão. Nenhum de nós deve se contentar com a ideia de que a nossa vida deve ser espiritualmente inferior, porque existem outras pessoas mais virtuosas, outras pessoas com mais qualidades, outras pessoas com mais capacidade de viver esse evangelho. A minha vida é muito atribulada, o meu círculo de relacionamentos é muito cheio de pecados, então não espere uma espiritualidade elevada de mim, porque isso não pode acontecer ou não vai acontecer. Não, está errado isso. Todos nós somos chamados para sermos santos. O padrão de vida de Deus para todos nós é o padrão das bem-aventuranças. Guarde isso no seu coração. Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui é que nós somos chamados para manifestar todas as características ou todas as bem-aventuranças. E aqui nós também quebramos um outro paradigma muito comum na mente das pessoas. O paradigma de que essa espiritualidade tem a ver com alguma relação natural. É algo mais natural. Então você vai olhar para uma pessoa e vai dizer: bom, aquele ali é mais manso, aquele ali é mais brabo. Aí você vai olhar para uma outra pessoa e vai dizer: bom, aquele ali tem fome e sede de justiça, aquele ali não liga muito para as coisas. E a ideia de que isso é meio que natural entre nós vai fazer com que a gente olhe para essas bem-aventuranças, perceber aquelas que estão mais próximas da nossa personalidade e estarmos satisfeitos em termos essas características entre nós. E não é nada disso. Nada disso. Todas essas bem-aventuranças são produzidas pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Todas elas. Nenhuma delas tem nada a ver com a nossa personalidade, nenhuma delas tem nada a ver com aquilo que nos é natural, com aquilo que nos é mais fácil. Todas essas bem-aventuranças são produzidas pela presença do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. Todas. E todos nós devemos manifestar todas essas características. Isso deve ser um alvo para nós. Deve ser algo que deve permear nossa mente constantemente, viver de acordo com os padrões
do reino de Deus. Viver as bem-aventuranças, irmãos, em última análise, significa render-se a Jesus, significa render-se à sua autoridade, significa tê-lo como o nosso Salvador e também como o nosso Senhor. A gente já conversou sobre isso, como também há uma desassociação na mente das pessoas de Cristo como Salvador e como Senhor. Muitos acreditam que é possível tê-lo como Salvador e não tê-lo como Senhor. E essas duas realidades, elas são como uma só. A partir do momento que Cristo é o nosso Salvador, Ele se torna também nosso Senhor. Porque a partir do momento que nós somos inseridos no reino de Deus, esse reino não é nosso, esse reino é de Deus. E quem governa esse reino de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, ter as bem-aventuranças, ou viver as bem-aventuranças, significa, em última análise, render-se a Jesus. O ensino do Sermão do Monte vai nos transformar à medida que nós vamos nos submetendo a Cristo, ao seu senhorio, à medida que nós rendemos a nossa vida a Cristo. Os ensinos do Sermão da Montanha vão nos transformando, à medida que o Senhor Jesus vai sendo realmente Senhor sobre nós, nós vamos sendo transformados por esse senhorio, por essas verdades das bem-aventuranças em nossa vida. Isso é o resumo daquilo que nós podemos aprender com as bem-aventuranças. Eu queria terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações dessas verdades que eu falei ou dessas lições que eu compartilhei com você. Eu queria separar algumas delas e na esperança de que nosso coração pudesse ser motivado a olhar para as bem-aventuranças como a mais gloriosa verdade de Cristo para os filhos de Deus. Nós olhamos o Sermão da Montanha, e em especial as bem-aventuranças, muitas vezes como algo poético, muitas vezes como algo que é muito belo, mas inalcançável. Às vezes nós olhamos para o Sermão do Monte, para as bem-aventuranças, como algo que aqueles cristãos especiais vão viver, mas isso não é para o povo comum, e nós estamos enganados se é assim que nós pensamos. Nós devemos olhar para as bem-aventuranças como o mais fundamental, a mais fundamental verdade do reino de Deus. Toda a nossa vida espiritual, ou toda a nossa realidade, nossa vida cristã, só pode ser alicerçada a partir das verdades apresentadas nas bem-aventuranças. O Sermão da Montanha não está em Mateus, no início do seu evangelho, por acaso. Ele está no início do seu evangelho porque Mateus realmente quer mostrar àqueles que já tinham em seu coração algum tipo de religiosidade, quais eram os fundamentos do verdadeiro reino de Deus. Quais eram os fundamentos do reino dos céus, quais eram os fundamentos da vida de alguém que se relaciona com Deus, porque foi regenerado e agora vive diante do seu Deus. E a minha intenção com essas aplicações é que o nosso coração possa ser motivado a olhar para essas bem-aventuranças como o alvo maior, o alvo supremo da nossa vida cristã, como verdade para nós. A primeira aplicação que eu queria compartilhar com vocês é que não há verdadeira felicidade fora do Evangelho. Isso é algo que nós precisamos crer mais do que falar. Falar é bonito. Se você perguntar para qualquer cristão se existe felicidade fora do Evangelho, ele vai dizer que não. Nenhum cristão vai dizer, claro que existe felicidade fora do Evangelho. O Evangelho não é uma realidade para me trazer felicidade. Ele vai dizer que, aliás, o Evangelho é uma realidade que vai me produzir a única e verdadeira felicidade. Não há felicidade fora. Mas na prática, nem sempre nós nos comportamos assim. Não há felicidade. O que nós podemos ter é uma alegria momentânea, uma felicidade momentânea, mas só há plenitude da felicidade no Evangelho de Jesus Cristo. É vivendo de acordo com os valores do reino de Deus que nós vamos ter o nosso coração plenamente felizes. Perceba, irmãos, como quando nós vivemos de acordo com os valores do mundo caído que nós fazemos parte, nós vivemos perpetuamente frustrados. Por mais que a gente conquiste, por mais que sonhos se realizem, por mais que nós possamos dar passos em direção a alcançar aquilo que de repente nós almejamos tanto, essa felicidade é passageira, ela é momentânea, nós logo estamos em busca de outra coisa.
As nossas conquistas são incapazes de nos trazer satisfação, uma verdadeira felicidade, uma felicidade que vá além das circunstâncias que nós vivemos. A nossa sociedade, os valores da nossa sociedade precisam que as circunstâncias sejam ideais para que eles estejam felizes. Eles precisam que profissionalmente tudo vá bem, que na sua família tudo vá bem, que os seus vizinhos sejam bons vizinhos, que a sua igreja seja uma boa igreja. Eles precisam que todas as circunstâncias estejam ou sejam ideais, para que aí então eles possam se considerar felizes. E o Evangelho vai ensinar que essa felicidade não é sobre ter, não é sobre circunstâncias, é sobre aquilo que nós somos, é sobre aquilo que nós estamos sendo transformados à imagem de, ou seja, é a realidade da transformação da nossa vida, a semelhança de Cristo, que vai produzir verdadeira felicidade em nossos corações. Não há felicidade fora do Evangelho. É um engano, é um ledo engano nós pensarmos na felicidade a parte das verdades do Evangelho de Cristo. É isso que Cristo começa ensinando aqui. E olha como ele vai dizendo, olha, bem-aventurados são quem? Os pobres em espírito. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos. E aliás, nossa geração hoje é uma geração que tudo que eu falei até agora, ela odeia. Nossa geração odeia o fato de alguém pobre em espírito, é aquele que percebe, sabe da sua miséria espiritual, da sua indigência espiritual e da necessidade plena que tem do seu Senhor. Manso é aquele que se submete à vontade de Deus. Manso não é o calmo. Manso é o submisso à vontade de Deus. Quando nós olhamos para os que choram, quem da nossa sociedade fala que quem chora é feliz? Os que choram são rapidamente conectados aos que sofrem. Onde há felicidade nisso? E são essas as verdades que Cristo diz que produz felicidade em nosso coração. No mínimo, nós precisamos olhar com muito carinho para o que Jesus está dizendo aqui, porque há um paradoxo gigantesco. Enquanto a nossa sociedade está dizendo que quanto mais nós temos, quanto mais nós alcançamos, quanto mais nós conquistamos, quanto mais nós crescemos, mais felizes nós seremos, Jesus está dizendo que não. Quanto mais submissos a Deus, quanto mais conscientes da nossa pobreza espiritual, quanto mais nós chorarmos por nossa incapacidade de obedecer a Deus, mais felizes nós seremos. Há um paradoxo gigantesco entre o que nossa sociedade ensina e o que Jesus está ensinando aqui. E se nós quisermos resumir tudo isso, nós deveríamos olhar para o Evangelho como a única fonte de verdadeira felicidade para a nossa vida. A segunda aplicação que eu queria chamar a sua atenção aqui é que o ensino do Sermão do Monte é o ensino que restaura o homem à sua verdadeira felicidade, a plenitude para o qual ele foi criado. Você lembra, lá no relato da queda, lá em Gênesis capítulo 3, você vai encontrar o diálogo entre a serpente e a mulher, e todo o diálogo se baseia no fato de que eles tinham tudo o que podiam ter, e eram plenamente satisfeitos em tudo que tinham, e o texto vai dizer que eles não tinham vergonha, o texto vai falar sobre o governo deles, sobre todas as coisas. Adão e Eva tinham um governo e uma plenitude de vida incomparável. Qualquer um de nós amaria ter essa plenitude de vida. Apesar que se nós estivéssemos lá, certamente faríamos como eles fizeram. Mas, nesse diálogo, qual é o engano que Satanás traz sobre Eva? Dizendo, não, vocês estão enganados achando que vocês são plenos. Se vocês comerem desse fruto, aí sim vocês serão plenos. Se vocês comerem, vocês vão enxergar como Deus enxerga. Vocês vão perceber como Deus percebe, vocês vão saber como Deus sabe. Aí sim haverá plenitude, aí sim vocês não serão mais submissos a nada, não estarão debaixo do governo de ninguém, vocês serão como Deus. Essa é a grande tentação que nós temos de encontrar essa plenitude à parte de Deus. E o ensino do Sermão da Montanha, ele tem um propósito muito claro, de restaurar
essa plenitude que o homem uma vez experimentou no Éden e que perdeu por causa desse engano. O engano onde Satanás diz para eles: olha, desobedeçam e sejam plenos. Desobedeçam e encontrem a plenitude da felicidade. Vivam do jeito que vocês acham que tem que viver. Não fiquem dando ouvidos para essas regras que Deus estabeleceu. Isso é desnecessário. Deus só está limitando a felicidade de vocês. Nós muitas vezes fazemos espiritualmente aquilo que nós fazíamos, ou muitos de nós fizemos, quando éramos crianças, ou como nossos filhos fazem. Você já percebeu em algum momento em que você tem o seu filho que quer fazer alguma coisa, e você diz não para o seu filho: você não vai fazer. Ou seu filho quer ir em algum lugar, você diz: não, você não vai. Ou que seu filho quer ter alguma coisa, você diz: não, você não vai ter. E aí a resposta que você dava, que o seu filho dá, que nós demos, muitos de nós pelo menos, demos para os nossos pais, qual era? Você não quer que eu seja feliz. Você está me impedindo de ser feliz. Você está não me dando isso, você está tirando essa felicidade de mim. Nós encontrávamos nessa atitude de negação uma limitação para a nossa felicidade. Assim nós muitas vezes fazemos espiritualmente. Olha, essa situação de eu ter um compromisso com o dia do Senhor, isso é limitador. Esse compromisso de eu ter parte das minhas finanças comprometidas com o reino de Deus, isso é limitador. Essa realidade de ter parte da minha agenda comprometida com a igreja, isso é limitador. Eu não vou fazer nada disso não, vou fazer só o que eu quero, porque eu só encontro plenitude naquilo que eu quero. E assim caminha a igreja. Da mesma forma como Adão e Eva foram enganados por Satanás, de que encontrariam a plenitude ao desobedecer, ao fugir do padrão, ao deixar de lado aquilo que Deus estabeleceu para criar uma nova realidade a partir do seu próprio pensamento, nós hoje deixamos de desfrutar dessa plenitude de felicidade que o Sermão da Montanha pode produzir em nossa vida, em nosso coração, que o Evangelho pode produzir em nosso coração, exatamente pela mesma desobediência. E aí nós dizemos: não, esse negócio todo aí é um conjunto muito, muito desnecessário, eu não preciso de nada disso, esse negócio de igreja local, tem tanta coisa para a gente fazer aí fora das quatro paredes, para que eu preciso de igreja local? Isso é tudo tolice. Nós devemos ter aquilo que Deus estabeleceu, não o que nós achamos que é melhor. Porque se nós formos olhar para a história da humanidade, sempre que a humanidade achou alguma coisa melhor do que aquilo que foi estabelecido por Deus, a humanidade caiu, a humanidade pecou, a humanidade errou, a humanidade se frustrou. Desde o Éden até hoje. O Sermão da Montanha, irmãos, é a oportunidade que nós temos produzida por Deus, para que essa plenitude que só pode ser encontrada nas verdades do Evangelho atinja a nossa vida e nós possamos então ser restaurados a essa felicidade plena que uma vez o homem experimentou e que depois da queda nunca mais teve. Nunca esqueça disso. Adão e Eva foram enganados no Éden e nós continuamos sendo enganados todos os dias quando nós achamos que a desobediência é muito mais valiosa do que a obediência. E de que nós podemos encontrar plenitude de felicidade fora das verdades estabelecidas pelo Evangelho. Terceira aplicação. Com as bem-aventuranças, nós somos lembrados de algo que a gente tem esquecido todos os dias. Como o reino, os valores do reino de Deus e os valores do mundo são antagônicos, são opostos, se contradizem. Nós esquecemos disso todos os dias. Hoje em dia nós vivemos uma geração que acha que para atrair pessoas, ela deve satisfazer aquilo que as pessoas desejam em seus corações. Ou devem fazer eventos que são similares aos eventos que as pessoas gostam fora da igreja. Quando, na verdade, irmãos, quanto mais crente você for, mais diferente do não crente você vai ser. Não vai ser mais parecido. Nós achamos que é elogio para nós quando alguém diz assim: olha, você é crente? Olha, nem parece. E a gente se sente todo como se fosse um elogio. Não é um elogio não, irmãos.
Isso é o Espírito Santo dizendo para você, ó, você está tão parecido com o mundo, que o mundo não consegue perceber que você é crente. Não é elogio, não. Isso é o Espírito Santo tentando nos despertar, e a gente achando que está bonito. Eu tenho um amigo na Bahia, para aqueles que não sabem, eu fui pastor na Bahia por 4 anos, e eu tenho um amigo na Bahia que ele usava um óculos escuro. Você deve lembrar, aqui era usado como algum item de decoração, de fantasia. Mas ele gostou daquele óculos escuro que ficava uma luzinha indo para lá e para cá. Você já viu um óculos assim? A luzinha corria para lá e para cá, ia mudando de cor, ia do vermelho para o azul. E ele andava com aquele negócio na rua, né? E um dia chegou um amigo nosso aqui de São Paulo para lá e viu ele com esse óculos e falou: rapaz, que baianada! Dizer isso aqui, é óbvio que ele estava zombando. E ele fez assim. Ele achou que era um elogio. E eu chamei ele depois e falei: rapaz, isso não é elogio não, ele está brincando com você, aí está dizendo que está feio esse negócio. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa quando as pessoas nos comparam com o mundo. Dizem para você: olha, você nem parece crente. E você diz: sou uma geração nova, uma geração diferente, uma geração que não tem cabeça fechada, nós temos a cabeça aberta. Não, irmãos, não é elogio, não. Nós não estamos percebendo o sarcasmo de Deus quando as pessoas dizem que nós não parecemos cristãos, da mesma forma que esse meu amigo não percebeu sarcasmo sobre o seu óculos. Quanto mais crente você for, mais diferente você vai ser do não crente do seu lado. Quanto mais você viver o Evangelho, mais diferente vai ser sua postura daquele que não vive o Evangelho. Pertencer ao reino significa rejeitar aquilo que são os valores do mundo. É sermos lembrados que nós somos forasteiros nesse mundo. 1 Pedro capítulo 1 vai falar isso, vai falar que nós somos como peregrinos, como forasteiros nesse mundo, como estrangeiros, vivendo aqui, até que nós cheguemos à nossa verdadeira pátria. E talvez, se nós fizéssemos a seguinte pergunta para nós lemos aqui: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se nós fizéssemos para nós mesmos a seguinte pergunta: quais são as 8 coisas que eu mais gostaria de ver desenvolvidas em minha vida? Será que pobreza de espírito, mansidão, choro pela incapacidade de obedecer a Deus, fome e sede de justiça, misericórdia, ser puro de coração, ser pacificador ou ser perseguido por causa da justiça, faria parte dessa lista? Será que se nós nos olhássemos no espelho e eu me perguntasse: Roberto, o que você gostaria que se desenvolvesse na sua vida? Talvez a minha resposta fosse: eu gostaria de uma capacidade de liderança mais desenvolvida, eu gostaria de saber falar com mais tranquilidade as coisas que eu quero falar, eu gostaria disso ou daquilo, de desenvolver essa ou aquela habilidade. Mas a real pergunta é: será que essas características apresentadas nas bem-aventuranças fariam parte de uma lista de características que nós gostaríamos de ver desenvolvidas em nossa própria vida? Porque se não fazem, e eu confesso a você que ao pensar nessa pergunta, eu dificilmente cheguei em alguma das bem-aventuranças, demorou para eu chegar, foi pensando, até que eu percebi: epa, está errado. Mas, num primeiro momento, eu falei disso, pensei em características de liderança, falei em forma de me expressar melhor, em coisas desse sentido. Mas, se nós não estamos pensando nas bem-aventuranças como algo que nós precisamos em nossa vida, nós talvez estejamos esquecendo de que há uma gigantesca diferença
entre o caráter do cristão e o caráter do ímpio. Há uma gigantesca diferença entre a vida que o cristão vive e a vida que o ímpio vive. Entre aquilo que são os alvos do cristão e aquilo que são os alvos do ímpio. E talvez, irmãos, nós estejamos vivendo numa transição muito triste, porque algumas gerações, 1 ou 2 gerações atrás, nós teríamos cristãos cujos únicos alvos seriam viver para a glória de Deus. E hoje nós estamos caminhando em direção a uma geração que não se preocupa com a glória de Deus. Uma geração que não ama o fato de Deus ser glorificado. Uma geração que não se preocupa em obedecer a Deus. Uma geração cuja teologia está simplesmente a serviço de desconstruir valores e verdades eternas. A geração em que nenhuma das verdades eternas são importantes na sua vida, são valores inegociáveis. Nós somos pessoas que amamos a Deus e ao mesmo tempo nós vivemos como se Deus não fizesse parte do mundo. É a nossa geração, aquela geração onde nós nos reunimos para qualquer coisa e nós não oramos mais. A nossa geração é a geração que se reúne para almoçar e não ora. É a geração que se reúne para fazer um aniversário e não ora. É a geração que faz qualquer coisa e nunca ora, não se preocupa, Deus não faz parte dos nossos eventos, das nossas atividades, das nossas realidades. Nós deveríamos ser completamente diferentes. Jesus diz que ao vivermos as bem-aventuranças, o final dessa realidade é que nós seríamos perseguidos por causa da justiça. E a última coisa que acontece conosco hoje é sermos perseguidos. Porque 99% dos crentes que se dizem perseguidos, estão sendo perseguidos porque são, na verdade, mau caráter. Isso sim. Porque estão tratando pessoas mal, de forma má, estão fazendo o que não deveriam fazer, mas não é por causa da sua intransigência com relação ao Evangelho. Ao contrário, é por causa do seu mau caratismo, por causa de pisar na cabeça dos outros, é por causa de fazer mal aos outros. Mas por causa dos valores intransigentes. Poucos são os cristãos que têm sido perseguidos por causa disso. Irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos lembrados pelo Espírito de Deus que nós somos chamados para viver nesse mundo como cidadãos de outro mundo. Nós somos chamados para viver nessa sociedade, mas como cidadãos do reino dos céus. Talvez o termo que Mateus use, cidadão do reino dos céus, sirva muito bem para a gente lembrar que não é aqui o nosso destino final, que não é nesse mundo que nós viveremos, não é a este mundo que nós pertencemos, mas ao reino de Deus, cujos valores são eternos, são diferentes, são completamente abstratos para esse mundo. Quem você conhece, irmãos, que considera valioso alguém que diz, olha, eu sei da minha plena incapacidade de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ser bom, não há nada de bom em mim, exceto aquilo que o Senhor produz. Quem olha para esse cara e diz, está aí um exemplo a ser seguido? Não, aqueles que são os exemplos da nossa geração são aqueles que, no seu orgulho e arrogância, se apresentam como aqueles que têm as respostas para todas as coisas. Os que choram são os menosprezados. Aqueles que são mansos, esses são tratados como tolos. A nossa geração é uma geração que não aceita nada. Tudo hoje, basta alguém passar um pouquinho mais rápido do nosso lado, que a gente já está irado, que a gente já está irritado, que a gente já não está feliz, não está satisfeito. Qualquer coisa que acontece nos tira do normal hoje. Mansidão, essa submissão àquilo que Deus está fazendo. Fome e sede de justiça. Nosso país é um país corrupto, até o raiz. A corrupção é algo no nosso país que é uma coisa endêmica. Fome e sede de justiça. Misericordiosos. Os misericordiosos são os tolos. Aqueles que deixam passar uma ofensa são tolos. Aqueles que consideram o erro e o pecado dos outros algo
para não ser levado em conta, para não ser levado de forma séria, são tolos. E Jesus está dizendo que não. São esses os bem-aventurados. São esses os puros de coração. São os pacificadores. São os perseguidos por causa da justiça. São esses que são plenamente felizes. É completamente antagônico aquilo que nós vemos todos os dias. Mas é bom que seja, porque isso nos lembra que os valores do reino de Deus são absurdamente antagônicos aos valores do mundo. Eu queria encerrar, irmãos, quando, depois dessa exposição que eu acabei de fazer pronta, e ao reler isso, eu fiquei com uma sensação de culpa, olhando para essas bem-aventuranças e dizendo: meu Deus, quão longe eu estou de tudo isso. Meu Deus, que coisa absurda. Como isso aqui parece um outro idioma para nós, parece, sei lá, talvez os puritanos vivessem isso, talvez os reformadores, talvez a igreja primitiva, mas meu Deus, é por isso que você vai encontrar tanto, ao ler livros sobre as bem-aventuranças, você vai encontrar um monte de tentativas dos teólogos de tirar essas bem-aventuranças da vida cristã. Eles vão falar que isso é um conceito de ética apenas, de moral, não de estilo de vida, de padrão de caráter. Eles vão falar que isso é só no reino de Deus. Eles vão falar que isso aqui é só, a gente deve espiritualizar isso e não viver isso na prática. Porque ao ler isso e olhar para nós mesmos, nós ficamos, ao menos eu fiquei com uma enorme sensação de culpa. E fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar todas essas coisas se ao olhar para todo esse sermão eu vejo quão longe eu estou de viver toda essa realidade. E aí eu percebi que a intenção de Cristo não era produzir em nosso coração essa sensação de culpa, mas era nos dar uma visão, uma bela e graciosa visão de como o Senhor pretende que as nossas vidas sejam. O Sermão da Montanha não é para que nós saiamos daqui essa noite com a carga da culpa sobre nós. Ao contrário, é para que ao perceber essa culpa sobre nós, a gente possa atender a Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É sobre trocar carga, é sobre trocar jugo, é sobre confiar nele que é manso e humilde de coração. O que Jesus está fazendo aqui é nos dar uma graciosa, uma bela visão, como se ele dissesse assim: olha o que eu quero fazer com a sua vida, olha como eu quero que você seja, mais do que isso, olha como você será, se você tiver alegria em se submeter àquilo que eu estou te ensinando. Olha como você será quando o Espírito Santo estiver realizado a boa obra que ele começou na sua vida. Olha como você será como cidadão do reino de Deus, à medida que eu for trabalhando em seu coração, à medida que essas verdades forem produzindo transformação em você. Por isso, irmãos, eu queria terminar essa mensagem essa noite dizendo o seguinte: o Sermão da Montanha, em especial as bem-aventuranças, que são a base, o fundamento, não dá para a gente olhar para nenhuma outra parte do Sermão do Monte sem que a gente compreenda bem o que as bem-aventuranças significam. Eles são um fundamento. Mas, ao mesmo tempo que o Sermão da Montanha é fundamento para a nossa vida, que as bem-aventuranças são fundamento para a nossa espiritualidade, nós precisamos entender que nós somos incapazes de produzir essas realidades em nós mesmos. Elas são fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E é nos submetendo à presença de Deus em nossas vidas, ao governo de Deus em nossas vidas, à ação do Espírito Santo em nossas vidas, é que nós vamos experimentar essas bem-aventuranças e que nós vamos enxergar essas bem-aventuranças na sua plenitude, na nossa própria vida. Portanto, a grande motivação que as bem-aventuranças deveriam produzir em nós, a grande motivação é a motivação de
nos voltarmos ao Senhor, reconhecendo: Senhor, eu preciso da tua ação sobre mim. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso ser transformado pelo poder vivo da tua palavra. E nos submetermos e nos colocarmos diante dele, sabedores de que ele é a verdade, sabedores de que aquilo que ele ensina produz vida, sabedores de que por mais que a gente tenha vivido momentos e viva momentos de felicidade, todos eles são passageiros em nossa vida, exceto aquela felicidade plena, produzida pela transformação que Deus faz em nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos olhar para o Sermão da Montanha como o nosso alvo maior e, ao mesmo tempo, nos dê coragem de nos submetermos tão plenamente a Deus, que o resultado disso seja cada uma dessas palavras transformar o nosso coração para que possamos viver para a glória de Deus.